Saúde a igreja com a paz do Senhor. Amém. Hoje, dia 23 de agosto de 2020, vamos estudar a nossa lição. Deus manda sobre o Egito gafanhotos e trevas. Então, nós estamos estudando a sequência das pragas que atingiram ao Egito. É interessante quando nós começamos a perceber a natureza das pragas, o propósito das pragas, né? Que tem como fator principal e eixo dominante derrubar dois grandes mitos egípcios. Primeiro, o mito das muitas divindades. A mitologia grega tem um panteão de deuses, e nós falamos na nossa aula passada a respeito das divindades que estavam, as que dentro desse panteão eram as mais importantes e estavam associadas às 3 estações egípcias, e cada mês uma tinha a responsabilidade de gerir, né? Entre eles lá faziam uma reunião, né? Então eles geriam a pesca, a agricultura e a fertilidade, e então cada um dos deuses egípcios tinha uma função específica. E existiam aquelas divindades top, né? Aquelas divindades que estão lá em cima, né, no panteão, na sequência que se chama de sequência de hierarquia, sequência hierárquica. Essas divindades, elas tinham um maior poder, né? Então, na sequência da queda das divindades, da queda dos inimigos, que eram, por assim dizer, os representantes do poder, Deus foi aniquilando, né? Foi aniquilando um por um até chegar ao ponto climático. Agora nós vamos ver a queda dos deuses principais do Egito, que culmina com o escurecimento, as trevas que Deus enviou para mostrar que o domínio de todo o universo era dele. Então todo o universo estava sob o domínio dele e não dessas divindades. Então os egípcios já estão convencidos. Os que são ali, os assessores de Faraó também já estão convencidos. Mas acontece que eles tentam persuadir Faraó para ver se Faraó sai desse intento de não deixar o povo ir. E por conta disso, nós sabemos que há um projeto de Deus, e essas 10 pragas elas foram idealizadas por Deus para que elas tivessem um total cumprimento, tá? E aí então nós vamos ver que esse processo de endurecimento do Faraó, né, que você vai perceber, são 20 referências ao endurecimento de Faraó, 10 delas atribuídas ao próprio Faraó e 10 delas atribuídas a Deus. Tá? Então há um meio a meio aí muito importante que teologicamente tem uma significação, né? Tudo começa, até a 5ª praga, vocês observam bem que o que nós percebemos na linha de endurecimento do coração está vinculado à atitude do Faraó. Então é esse indivíduo. Quando chega um momento de virada, aí o trem já está ladeira abaixo. Da 6ª praga em diante, não tem mais volta. Então ele tem as oportunidades que são dadas e ele endurece o coração. As outras oportunidades endurece o coração. Quando chega na 6ª praga, para frente, aí não tem mais volta. E você vai perceber as intervenções de Deus não deixando voltar, porque Deus tinha um propósito em tudo isso. Qual é o propósito? No capítulo 12, versículo 12, nós vamos ver que esse momento climático, esse momento que chega no ponto final, no ponto maior, climático, ele é exatamente descrito aqui no capítulo 12, versículo 12 de Êxodo. Porque naquela noite, na noite em que ele ferirá os primogênitos, diz: naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até aos animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. E aí
ele reafirma: eu sou o Senhor. Essa informação é dada aqui para os filhos de Israel, de um modo muito interessante, particular, inclusive, para mostrar qual a intenção de Deus ao executar o juízo sobre o Egito, sobre o rei e, por conseguinte, por outro lado, consolidar a fé de Israel, que está vivendo neste ambiente idólatra há séculos. Obviamente, não com isenção. Nós vamos ver futuramente a história de Israel, ela vai refletir muito do que ela assimilou desse ambiente de idolatria, e é um problema que vai acompanhar Israel durante toda a sua vida. Um pastor, certa vez, numa pregação, ele estava dizendo algo muito interessante, que ele estava fazendo uma citação e ele disse: foi mais fácil para Deus tirar Israel do Egito do que tirar o Egito de Israel. Então, isso aí é um processo longo, que só vai acontecer lá no cativeiro babilônico. Só depois que eles voltam do cativeiro babilônico, que é também uma punição por uma extrema idolatria que até dentro da casa de Deus entrou. Então, nesse ambiente específico, nesse momento foi que Deus então curou a idolatria de Israel. Daí para frente você pode ver que eles se tornam formalistas, eles se tornam tudo, menos idólatras. Então, é importante que nós vejamos o que está acontecendo dentro dessa ótica, desse encadeamento de eventos, para mostrarmos o que Deus está fazendo. Compreendendo isso, você percebe que Deus mexeu em todos os setores econômicos da sociedade egípcia. Os servos do faraó, os seus oficiais, vão dizer: você não está vendo ainda que o Egito está destruído? Acabou. Não tem mais nada para nós aqui. Nós estamos destruídos. Só falta mesmo nós acabarmos, se Deus nos matar e eliminar de uma vez. É o que está faltando. Mesmo assim, ele continua com o seu coração empedernido e prossegue nessa meta. Por quê? Porque a concepção que o faraó tinha é que ele era o próprio, era a deidade, era a divindade encarnada. E ele era o representante do Deus Sol, que era o Deus máximo lá do panteão, dos gregos. E exatamente o último, que é o penúltimo a ser derrubado, que é o Deus Sol, o Horus, é o que vai ser derrubado para poder mostrar que quem controla o Sol e quem controla quem vai viver ou quem vai morrer não é ele, e sim o Deus Todo-Poderoso. Deus está se revelando aos egípcios, mostrando que as suas divindades não foram suficientes para protegê-los de nenhum mal que Deus antecipadamente disse que faria. Deu tempo para eles clamarem ao seu Deus, e ver se resolvia a situação. Nenhum deles teve condição de interferir na ação de Deus. Vendo por essa perspectiva, você vê as pragas como tendo um encadeamento lógico, bem determinado, bem projetado, até literariamente também está numa sequência muito interessante. E é por isso que então nós estamos estudando por essa perspectiva e nos dá a condição de ver com maior clareza o que Deus está fazendo. O intuito é julgar as divindades do Egito, para o povo de Israel sair de lá sabendo que só o Senhor é Deus, para que muitos egípcios também saibam que o Senhor é Deus e as divindades deles não valeram para nada, e o próprio rei, que era uma divindade entre eles, também está sendo humilhado, aniquilado, e a humilhação total, ela chega com o destronamento do grande Deus, da divindade das mais antigas, que é o Horus, que é o Deus Sol. Então, aí, nesse momento, então, percebe-se que essas divindades não têm nenhum poder, nenhum controle, e nada pode deter o Deus de Israel. Tá? Mas a saída deles só vai acontecer com a morte dos primogênitos, porque essa morte dos primogênitos, de certa forma, ela é também didática, porque ela tem por finalidade instruir a respeito da importância do primogênito, que você vai ver no capítulo 12, que é o nosso próximo estudo, sobre o estabelecimento da Páscoa
tá? E que vai depois nos remeter à nossa Páscoa, que é Cristo, que vai morrer por nós para nos dar o livramento e a salvação eterna, da perspectiva, eu estou falando aqui da perspectiva do Antigo Testamento, como se eu estivesse vivendo o tempo do Antigo Testamento, tá? Porque Cristo já veio, já executou isso, mas só para você acompanhar a linha da história, e aí então a gente tem esse panorama. Então o objetivo maior de tudo isso é fazer com que os deuses do Egito sejam julgados. Então há uma condenação passo a passo a cada praga dos deuses. A deusa do Nilo, humilhada, não fez nada, não conseguiu defender o Nilo e uma série de outras coisas que ocorreram, né? Deus fez para poder humilhar as divindades egípcias. Isso tudo para nós é importante porque, inclusive, alguns aspectos dos milagres que nós estamos estudando, você percebe que Deus está usando, é muito importante isso, você percebe que Deus está usando a natureza que Ele criou, que estava na perspectiva e na cosmovisão egípcia, controlada por esses deuses. Deus então utiliza a natureza para poder realizar os seus milagres. Cada um dos sinais que Deus está realizando, pode perceber que Ele é o causador e usa causas naturais para que esses eventos extraordinários aconteçam, mostrando que Ele tem total controle sobre a natureza e não as divindades egípcias, conforme os egípcios pensavam. Isso é o juízo de Deus sobre os deuses. Eles estão sendo humilhados pelo Senhor, zombados. Depois você vai ver esse termo, né, que Deus, aqui nesse capítulo, vai dizer zombei, né, dos egípcios. Né? É uma zombaria, por quê? Porque toda a teologia egípcia foi para o brejo. Toda a teologia egípcia, a compreensão que eles tinham do universo, a compreensão que eles tinham das forças da natureza, sob o domínio de quem elas estão, todas elas estão agora sob essa frase: eu sou o Senhor. Então Deus está mostrando quem é que controla vento, quem é que controla vulcão, quem é que controla o rio, quem é que controla o mar, quem é que controla os insetos, quem é que controla os répteis, quem é que controla e depois o último, né? Quem é que controla a vida e a morte, que é a última demonstração de poder e de sinal que Deus vai fazer no Egito. E aí então o rei vai ter que descer e admitir que ele é o Deus Todo-Poderoso, que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso e não tem como brigar com ele. Mas ele vai nessa luta até o final. É aquele indivíduo que vai morrer no ringue. Não, levanta, rapaz, bate aí para poder... Não, vou lutar mais, vou brigar com ele. Não, vou ganhar. E vai até morrer. Até morrer. Bem, então, com esse panorama, nós vamos estudar essa lição, e eu gostaria de então apresentar esses aspectos. Eu poderia apresentar com muito mais detalhes, mas eu vejo aqui vamos ver se eu passo aqui dentre os livros que tem aqui, só para vocês terem uma noção. Vamos ver aqui. Yahweh exists. Esse livro aqui. Esse livro é uma pesquisa que foi feita ao longo de 15 anos, né? Esse aqui é o primeiro volume do resultado dessa pesquisa, que essa pesquisadora fez. Então, é uma arqueóloga, trabalhou muito nessa área de egiptologia para poder elucidar muitos aspectos da história do Antigo Testamento. E, inclusive, ela detém aqui ela fala a respeito das pragas, de modo a poder trazer, né, o aspecto mostrando o caráter pejorativo dos deuses egípcios e mostrando como Deus está tratando de política, de religião, mas, na realidade, tratando das duas coisas ao mesmo tempo. O estabelecimento de poder. Manda quem pode e obedece quem tem juízo, não é assim? Nosso provérbio. Então Deus está mandando, e Faraó está dizendo que não tem juízo. Não tem juízo. Aqui ela coloca esse transfundo e começa a falar a respeito das divindades. Por exemplo, essa divindade que era muito invocada, chamada Apófis, que era
foi uma das primeiras humilhadas dentro do panteão dos deuses ali, do rei. Então era na forma de uma cobra. Então é isso aí que você vai vendo as figuras das divindades. Então era na forma de uma cobra, e essa apófise aí passou até a ser identificada com esse faraó, que eu chamo de Ramsés II, com esse faraó que acabou sendo derrotado pelo Deus de Israel. E também temos outras, ela vai falando a respeito das pragas, e vai mostrando as divindades que iam caindo passo a passo. E a figura dessas divindades aqui. Então tem aqui a Hapi, que era a deusa do Nilo, deus do Nilo, Hapi. Tem aqui a outra divindade, Manchet, tem Ptah. Tudo isso aí vai caindo ao longo dos sinais de Deus. Olha a cosmovisão dos egípcios. Vejam só a cosmovisão dos egípcios, como os egípcios concebiam seus deuses. Então temos aqui a Hathor, que era uma deusa, mostrou que não resolveu para nada, ela era mãe, esposa, filha do Deus Sol, uma série de coisas dentro da mitologia grega. Só para vocês terem uma noção. Outra divindade aqui, Mut, aí ela cuidava das ovelhas, do gado. Então essas divindades foram caindo. Tem aqui uma das divindades populares aqui, até a irmã e esposa de Osíris, irmã de Horus, é a Ísis, que se tornou a mais popular das deusas. Já falamos dela aqui no início dos nossos estudos. E cada praga, então, vai sendo associada a um deus, e esses deuses do Egito, eles vão caindo. Cada divindade aqui, Renenutet, outra divindade. As divindades são assim meio antropomorfizadas, e também tem um aspecto de animais, você faz uma mistura entre animais. É exatamente o que vamos ver condenado lá nos 10 mandamentos. Logo no capítulo 20, mais à frente, vamos chegar ao estabelecimento ali dos 10 mandamentos. Não terás outros deuses diante de mim, na forma do que há no céu, na terra ou debaixo da terra. O Senhor é essa divindade que até agora não mostrou a sua forma para os egípcios e nem para os israelitas, mas é uma divindade real que está ali presente e está fazendo o seu trabalho, mesmo sendo uma divindade transcendental, que é o que todo Deus tem que ser, Uma divindade humana, uma divindade que é carregada, que é servida pelo homem, só na concepção antigamente, mas eu acho que hoje também tem gente que ainda pensa assim, Você conhecendo as culturas aí, fora do mundo, ao redor do mundo, você vai ver que isso aqui é coisa bem atual. Está no século XXI, para vocês terem uma ideia. E aí vem a praga das locustas, que é a que nós vamos estudar hoje. E no final de tudo, temos aqui outro deus aqui, Khonsu, é o Khonsu. E na 10ª praga. Ok. Aqui na 9ª praga, nós vamos ver exatamente essa humilhação do Horus, que é a divindade, suposta divindade que regia o Sol, e aí ele não vai ter o controle sobre o Sol. Então, de um modo geral, nós percebemos que há essa necessidade de a gente ter esse pano de fundo para saber o que está acontecendo. Qual é a proposta das pragas? Por que Deus está enviando as pragas? Qual é a meta das pragas? O objetivo é humilhar e destronar da mente dos egípcios que a natureza estava sob o controle dessas supostas divindades, e Deus se mostrar superior a todas elas,
Tá? Começa desde aquele sinal da cobra, culminando na morte dos primogênitos. Então, as 10 pragas, elas têm, tá, uma proposta, como também elas têm um encadeamento lógico e uma sequência em que uma praga leva a outra. Tá? Isso foi muito bem estudado e demonstrado por um cientista da Universidade de Cambridge, por nome Colin Humphreys. O Colin Humphreys é um cientista da Universidade de Cambridge e ele escreveu a respeito das pragas para não crentes, mostrando a lógica dos acontecimentos. E o ponto mais interessante que ele aborda, tá? O ponto mais interessante que ele aborda é exatamente o encadeamento lógico das pragas e mostrando que Deus usa as causas naturais para poder então fazer com que todas essas pragas aconteçam. E há um encadeamento lógico muito interessante que ele coloca no livro dele, que são os milagres do Êxodo, as descobertas do cientista para as descobertas de um cientista, esse aqui, Colin Humphrey. As descobertas do cientista das causas naturais para os eventos extraordinários do Êxodo, e das histórias bíblicas. Então ele é muito interessante, esse Colin Humphreys aqui. Ele é pesquisador, tá, lá da Universidade de Cambridge, é um indivíduo muito respeitado do ponto de vista científico. Ele trabalha num projeto de semicondutores, né, que é o projeto do nitrito de gálium. Então ele é um dos pioneiros na pesquisa disso. Aí ele está no seu laboratório, mostrando que tem cientistas que creem. Quando ele não está no laboratório, ele está estudando a Bíblia. Então nós estamos vendo que há homens e mulheres aí de Deus em todos os setores e que estão realmente acreditando nesse livro milenar, e isso para nós é um fortalecimento da nossa fé, mostrando que nós não estamos sozinhos aí nesse mundo e parece, né, que só tem cientista ateu e tudo mais. Absolutamente. Nós estamos vendo aqui, por exemplo, esse Colin Humphreys aqui, num projeto especial lá na Grã-Bretanha, na Universidade de Cambridge. Ele foi o fundador aí desse projeto do nitrito de gálium e as aplicações disso no futuro. Então são cientistas mesmo, tá? Homens de ciência. Esse livro dele é interessante, se você quiser ler, são os milagres do Êxodo, tá? O título do livro. Bem, muitas coisas são importantes aqui na nossa informação geral. Eu creio que eu fiz uma síntese de coisas que a gente poderia, que eu só vou deixar para o comentário mesmo, para poder a gente ir mais a fundo. Só aqui para vocês terem uma ideia do que está acontecendo. A nossa lição de hoje, ela compreende os capítulos 10 e 11. Tá? E nosso texto áureo, que é o texto de ouro, diz: porque cobriam a face de toda a terra, de modo que a terra se escureceu, e comeram toda a erva da terra e todo o fruto das árvores que deixara a saraiva, e não ficou verdura alguma nas árvores, nem erva do campo, em toda a terra do Egito. Êxodo 10, 15. A primeira pergunta: o que Deus mandou Moisés e Arão dizerem a Faraó? Para que Deus endureceu o coração de Faraó? E onde os gafanhotos estariam? E o que eles devorariam? Versículos 1 a 6. Versículos 1 a 6 nos dizem assim: o Senhor disse a Moisés: vá falar com o Faraó, porque lhe endureci o coração. Deixa eu botar o texto branco aqui. Porque lhe endureci o coração e o coração dos seus oficiais, para que eu faça estes meus sinais no meio deles. Então, qual é a proposta de Deus nesse endurecimento do coração de Faraó? Hein? Qual o objetivo para que Deus faça esses sinais? E qual o objetivo desses sinais? Versículo 2: e para que você possa contar aos seus filhos
e aos filhos de seus filhos, como zombei dos egípcios, e quantos sinais fiz no meio deles, e para que vocês saibam que eu sou o Senhor. Então o objetivo é duplo. Primeiro, mostrar todos esses sinais para zombar dos egípcios, em especial da teologia egípcia. Aqueles deuses, Deus está mostrando que o Deus verdadeiro está mostrando que aqueles deuses não valiam nada. Então eles tinham poder para controlar vários setores da natureza. Deus foi mostrando que não. Começa no Nilo e termina na morte lá do primogênito. E foi derrubando as divindades mais expoentes, mais expressivas, que só eram, por assim, responsáveis por gerir determinadas áreas da vida social e econômica dos egípcios. Deus foi mostrando que elas eram impotentes, fracas. E isso então é a zombaria de Deus das divindades do Egito. Tem um Deus aí que controla o Nilo, então vamos ver, manda ele deixar de eu fazer esse sinal no Nilo. Tiveram tempo, mas não houve possibilidade. Então o objetivo é duplo aqui. E por outro lado, para fazer com que esta nação que foi gerada em ventre egípcio, tá, na terra de Gósen, é que essa nação saia dali com uma ideia de quem é esse Deus, embora invisível, mas um Deus real, que age e que atua e que com mão forte está tirando esse povo do Egito. Então eles vão sair dali com a mentalidade: só existe um Senhor, eu sou o Senhor. Essa frase é repetitiva com o objetivo de fixar: eu sou o Senhor, olha quem eu sou. Eu sou enviou a voz, agora olha quem eu sou, olhem quem eu sou. E aí Deus está mostrando paulatinamente esses milagres, esses sinais que foram feitos. Eles foram feitos com o objetivo de mostrar o poder de Deus na vida do seu povo e na vida dos egípcios. E aí então diz mais aqui o Senhor: Moisés e Arão apresentaram-se a Faraó e lhe disseram: assim diz o Senhor, o Deus dos Hebreus, até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Então nós temos ali o porta-voz, nós temos o porta-voz, os porta-vozes do Deus Todo-Poderoso, e comunicando a mensagem ao Faraó dessa divindade. A Faraó se comunicava com as suas pretensas divindades, com os seus falsos poderes, que eram os poderes de mágica, os poderes malignos. E essa divindade, que está fazendo uma intervenção no seu reino, faz uma pergunta: até quando você se recusará a humilhar-se diante de mim? Deixe o meu povo ir, para que me adore. Se você não deixar o meu povo ir, eis que amanhã trarei gafanhotos ao seu território. Aqui no caso esses gafanhotos são chamadas locustas. Então trarei sobre o seu território. Eles cobrirão de tal maneira a face da terra que não será possível ver o chão. Então vocês imaginem esse enxame de locustas que estarão sendo trazidos por Deus. Observa bem que Deus está falando que amanhã elas estão vindo. Ou seja, o exército de locustas já está preparado para vir. Interessante que dentro das explicações do Colin Humphreys, mostra que há uma sequência muito lógica na questão de como esses eventos acontecem. E Deus sempre usando causas naturais. Eles já estão de plantão lá. Esses bilhões lá de insetos já estão de plantão esperando só a ordem de Deus. Quando Deus fala que amanhã eles virão, porque eles terão uma convocação divina para vir e fazer aquilo que Deus quer. E ele tem um tempinho até amanhã para conversar com a sua divindade e fazer com que esse exército não venha. Deus está dando um tempo para que, vamos ver aí, você consulta o teu Deus e chame os teus deuses aí e impeçam a minha ação. Dou um tempo para você. E amanhã eu vou fazer. Se as divindades são realmente o que eles pensavam ser,
que elas vão fazer? Olha, ele falou que amanhã ia mandar, mas olha, eu clamei aqui ao meu Deus e foi interceptado, né? Foi lá como aqueles interceptores de mísseis, né, que tem aqui nos Estados Unidos, né? Foram interceptados e nenhum deles entrou aqui. Né, eles tiveram essa chance, esse poder aí. Entretanto, vejam o que diz aqui o texto. Comerão o restante do que escapou. Já houve a praga da chuva de granizo. Já houve a saraiva caiu, já destruiu praticamente tudo. O que resta agora, né, vai ser devorado por essas locustas, por esses gafanhotos que virão. E diz aqui, comerão o restante que escapou, o que restou depois da chuva de pedras, e comerão todas as árvores que crescem no campo. Então, o exército de locustas vem feroz, né? Há informações várias que eu poderia dar para vocês, eu tenho todas essas informações aqui, mas que cada locusta come exatamente o que ela pesa. Você imagina, né? Cada uma come exatamente aquilo que ela pesa, consegue comer o que ela pesa. Então você imagina você comer uma refeição que é do seu peso? Assim são as locustas, eles são esses devoradores. E o mais importante, como nas chuvas de pedras que aconteceram, dos granizos, é o controle de Deus nessa situação. Tá? Deus está mostrando que há um total controle da natureza. Ele controla a natureza. Os egípcios pensavam que eram as suas divindades que controlavam a natureza. Como tem muita gente que pensa, né? Ainda hoje, no século XXI. Né? Mas o Deus Todo-Poderoso, ele controla todas as coisas. E diz aqui, os gafanhotos encherão as suas casas. Eles não ficarão apenas no campo. Eles encherão as suas casas, as casas de todos os seus oficiais e as casas de todos os egípcios, como nunca viram seus pais, nem os seus antepassados, desde o dia em que se estabeleceram na terra até o dia de hoje. Então, aí está a sentença. Moisés virou-se e saiu da presença de Faraó. Agora, no ano de 2020, também está acontecendo, né, uma praga de locustas aí que tem atingido vários lugares, na África e em vários lugares. A locusta, deixa eu passar para vocês aqui algumas imagens, só para vocês terem uma ideia. Vocês vão ver a fotinha aí da locusta. Assim é a locusta. Quando vem um enxame, uma quantidade enorme, olha como é que fica. Olha a perturbação. Como é que fica, Diácono Rafael? Não tem uma ideia? Eu já vi um enxame de gafanhotos aí, na lavoura na África. de café. Pastor, dentro de 2 dias, devora muitos pés. Eles devoram tudo, né? Devora tudo. Olha como é que fica. Só Deus faz esse bicho. Percebem? Olha aí. Então foi exatamente isso, né? Em maior escala, porque Deus disse que não teria proporcionalmente nada semelhante acontecido antes e nem depois, seria uma quantidade muito maior do que essa que nós estamos vendo aqui, atacando, e é um bichinho bem enjoado, né, com o objetivo de devorar, e come exatamente, o estômago é exatamente adequado para comer a quantidade do seu próprio peso, tá? Para vocês terem uma noção.
Tá? Só para ilustrar, para vocês saberem o que aconteceu naquele momento específico. Tá bom? Deu para ter uma ideia? Tá. Então vamos à segunda pergunta. O que os servos de Faraó disseram a ele? O que Moisés disse a Faraó? Que os israelitas iriam levar consigo. E o que Faraó disse que poderiam levar? Então nós temos aqui os versículos 7 ao 11. Nesta batalha, nós vemos que o Faraó está determinado a não deixar o povo ir. Deu para ilustrar bem aí as locustas, né? Deu para ter uma ideia? Hoje é audiovisual, é bom por causa disso. A gente vai tendo uma noção do que se passa. Então, os oficiais de Faraó disseram, versículo 7 em diante: até quando este homem será um perigo para nós? Deixe essa gente ir para que adorem o Senhor, o Deus deles. Os oficiais já estão com os olhos abertos, minados até a base. Já estão vendo que é uma escalada suicida. É uma briga que não vai acabar bem. É melhor interromper essa briga. Mas o Faraó, mesmo quando ele quer, né, aparentemente, porque o caráter dele já demonstra, né, que ele mente porque ele tem os seus intuitos. Não, eu tenho que provar que eu sou Deus. Não, eu tenho que provar que eu sou Deus. Eu tenho que vencer essa divindade aí. E vai lá, faz as suas magias negras lá, e deve ter ficado esses dias, e cada vez, né, nesse envolvimento, ele deve ter ficado esses dias envolvido nisso, e cada vez mais turbado, cada vez mais alucinado, cada vez mais sem a capacidade de discernir o que está acontecendo. Os seus oficiais estão tentando chamá-lo ao raciocínio. Para lá, vamos pensar aqui. As coisas não são bem por aí, não. Ele tem conselheiros, né? Ele tem conselheiros. Aconteceu isso com o Naamã, não foi? Na época que o Senhor mandou ele mergulhar no Rio Jordão, ele estava cheio de razões, lá, acabando, ele farpava lá, né? Os rios de Damasco, muito mais limpos do que esse rio aí. Aí tem aqueles oficiais dele lá que chegaram e conversaram com ele: olha, não é bem assim não, olha. Se o profeta te pedisse uma coisa mais difícil, você não faria? Você vai mergulhar no rio e ficar limpo? O que você quer mais? Deixa esse orgulho de lado, deixa essa vaidade de lado. Faraó não tem conselho que o demova. Por quê? Porque Deus fixou todo um projeto, né, e usa o seu caráter mau para cumprir os seus propósitos. E quando ele aparentemente, né, porque você vai ver que ele tem assim uma espécie de recaídas, mas que não são na realidade recaídas, porque você vê que logo assim que ele engana uma vez, duas vezes, e ele engana várias vezes, então logo assim que ele se sai do problema, ele volta para a sua posição anterior, que não tinha mudado, foi só uma forma de tentar enganar. E Moisés fazia sua parte, condescendente, sabendo também que quem está por trás de tudo isso é o Senhor e que vai levar esse processo ao fim que ele já determinou. Percebe? E ele então vai como esse jumento teimoso até arrebentar a cabeça. Não tem jeito de mudar. Mas tem gente que é assim também hoje, né? Engana Deus. Está lá num aperto, numa prova, numa dificuldade. Meu Deus, se eu sair dessa situação, meu Deus, se o Senhor fizer isso por mim, meu Deus, eu vou te servir, eu vou mudar de vida. E faz, né? O que tem lá no catálogo de Deus dessas promessas. Não. É muita lá. E Deus atende. Interessante que em alguns casos Deus mesmo, sabendo que o indivíduo ou a pessoa, de modo geral, não vai fazer aquilo que está dizendo, e Deus às vezes atende, cura, né, dá oportunidade, sai dali, volta a viver do mesmo jeito. Não cumpre aquilo que prometeu a Deus. Até hoje existe isso, né? Por outro lado, existem aqueles que se fixam
num mau propósito, fixam numa iniciativa fracassada e vão nela até o final. Quando ele quer voltar, nem Deus... Aí Deus, não, agora você vai direto. Quando você vê, depois que vai cair em si, puxa, me passou uma grande oportunidade, ou tive uma chance e agora acabou, e Deus tranca a porta e não tem mais jeito. Então, esse tipo de comportamento que nós estamos vendo do faraó não são comportamentos atípicos dentro da nossa realidade presente. Nós já vimos pessoas insistindo em propósitos que estão fora do projeto de Deus, mas ele cisma que é aquilo e vai naquilo até se arrebentar e não tem como fazer voltar. Aí tem os aspectos que nós já citamos. Tem a vontade diretiva de Deus, tem a vontade aprovativa de Deus e tem a vontade permissiva de Deus. Quando chega no nível da permissividade, quando Deus permite e deixa o indivíduo entregue a si mesmo, é o que acontece com esse faraó. Faraó entregue a si mesmo é esse caráter duro, é esse caráter rígido, que não tem flexibilidade para mudar, mesmo que tudo esteja desmoronando. Você não está vendo porque o Egito está arruinado? Você ainda quer que arruine mais um pouquinho? Mais uma desgraça dessa acabou com nós, acabou conosco. Tem mais jeito não. E ele então persegue nesse intuito. O conselho então não surte efeito. Versículo 8. Então Moisés e Arão foram conduzidos à presença de Faraó, e este lhes disse: vão e adorem ao Senhor, o seu Deus. Mas eu gostaria de saber quem são os que irão. Dependendo de quem for, quero saber quem são os que irão. Moisés respondeu: iremos com os nossos jovens, com os nossos velhos, com os filhos, com as filhas, com os nossos rebanhos e com os nossos gados. Iremos porque temos de celebrar uma festa ao Senhor. Aí o faraó já não tem mais nada, né? Ele já não tem mais gado, já não tem mais plantação, já não tem mais nada. O que vai sobrar em Gósen é o que vai sobrar para os egípcios e para o faraó, porque o resto está tudo arruinado. Pecuária arruinada, pesca, tudo arruinado, né? Pesca, está tudo acabado. Agricultura, né? Falta só um pouquinho para acabar de acabar o que restava. Os grãos armazenados estão lá, né? Já para pegar poeira daqui a pouco e fezes de locusta, de gafanhoto. Então, uma tragédia. Então o faraó disse: que o Senhor esteja de fato com vocês. Se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, se eu permitir que vocês saiam e levem junto as crianças, vejam, vocês têm más intenções. Vocês querem ir com tudo para poder não voltar mais. O faraó está: não, vocês querem ir, vocês vão embora mesmo. Vai embora mesmo. E aí então, mas não é assim que vai ser. Vão somente vocês, os homens, e adorem o Senhor, pois é isso que vocês estão pedindo. Então aí ele estabeleceu as condições que são contrárias às condições que Moisés tinha colocado perante ele. E os expulsaram da presença de Faraó. Pronto. Aí, sai daqui, não quero mais assunto não. Se quiser aceitar essa minha proposta, está aceita. Se não quiserem aceitar, não vão. Observe bem que a luta do Faraó, essa luta, ele é aquele indivíduo teimoso, ele quer brigar, né? Ele quer brigar, mas o mundo está desabando, mas ele quer brigar, ele quer lutar, né? E vamos à próxima pergunta. De onde vieram os gafanhotos e como eles vieram? De que cor ficou a terra e o que eles comeram além das folhas? E por quanto tempo o vento passou? Como eu disse a respeito das causas naturais que Deus utiliza, que Deus está mostrando que Ele é o que tem poder sobre a natureza e que tudo está sob o controle dele, e que Ele tinha um exército preparado para poder mandar no dia seguinte, caso o faraó não atendesse a sua ordem
para deixar o seu povo ir. Observa que a ordem de Deus, conforme nós acentuamos lá no início das nossas falas, não foi uma ordem, foi até um pedido cordial, né? Um pedido feito, né? Com o intuito de fazer com que o faraó desse permissão para que o povo fosse. Agora já temos aqui uma mudança temporal. Nós vimos lá o papel do jussivo sendo utilizado, e agora nós temos aqui o imperativo: deixe meu povo ir. Então isso é muito importante quando nós observamos o que está acontecendo. Então, versículos 12 ao 15. Então o Senhor disse a Moisés, foi reportado o fato. Então o Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre a terra do Egito, para que venham gafanhotos sobre a terra do Egito e comam toda a vegetação da terra, tudo o que a chuva de pedras não destruiu. Então aquela nuvem de gafanhotos está preparada, uma quantidade, né, significativa para poder encher a terra do Egito, e Moisés estendeu o seu bordão sobre a terra do Egito, e o Senhor trouxe sobre a terra um vento leste, tá, todo aquele dia e toda aquela noite. Ou seja, o exército de gafanhotos está preparado, e Deus prepara condições, usando causas naturais aqui, o vento que sopra na direção, para eles, de onde eles estão vindo, para poder chegarem naquele ponto exato, naquele lugar onde Deus quer que eles estejam. Então Deus usa o que aqui? Qual é a causa natural? Usa um vento que soprou que soprou todo aquele dia e toda aquela noite, até os gafanhotos chegarem. Chegou lá pela manhã, pela madrugada, quando eles menos esperam, o dia amanhece, aquele enxame de gafanhotos, aquela quantidade enorme de gafanhotos, invade a terra do Egito. O que Deus está mostrando aqui? Que Ele tem o controle sobre a natureza, sobre os insetos, sobre os répteis, sobre tudo. Deus está mostrando que a natureza não está conforme a concepção mitológica dos egípcios, na teologia deles. Cada setor, há um Deus encarregado para cada setor, né, do controle da natureza. Não. Ele está mostrando que Ele é Deus, e se essas divindades podem fazer alguma coisa mesmo, que impeçam as suas ações. Que Ele coloca na possibilidade ali de fazer um confronto. É Deus contra Deus. Tem uma luta. A luta aqui, o Gerhard Voss acentua, é uma luta entre o Deus verdadeiro e os supostos deuses. Deus está humilhando as divindades egípcias. Deus está humilhando as divindades egípcias. E diz mais aqui: quando amanheceu, o vento leste tinha trazido os gafanhotos. Então o vento leste, tá? Veio o leste, veio o oeste, o oriente e o ocidente. Então, esse vento vem de uma direção e traz. Depois vocês guardem a informação de como é que Deus faz eles saírem. Tá? Mostrando absoluto controle também sobre os ventos, e sobre os animais, e sobre os insetos, sobre tudo. Então, esses gafanhotos não estão fora do controle de Deus. Aí diz mais aqui: e os gafanhotos se espalharam por toda a terra do Egito e pousaram sobre todo o seu território. Eram muito numerosos. Antes destes, nunca houve tantos gafanhotos, tantas locustas. Nem depois deles virão outros assim. Porque cobriram a superfície de toda a terra, de modo que a terra escureceu. Devoraram toda a vegetação da terra e todo o fruto das árvores que a chuva de pedras não havia destruído. E não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito.
Então, o que nós percebemos aqui é exatamente dentro daquela ótica principal que nós estamos vendo, que é o eixo de abordagem. É mais uma área da natureza que Deus está mostrando que eles não têm o controle e, ao mesmo tempo, é o processo total de desintegração da economia e da vida egípcia. Quando o povo de Israel sair, o Egito estará em total ruína. A visão que se tem desse suposto Deus aí que está confrontando o Deus verdadeiro é que ele não está sendo capaz de fazer com que o seu povo tenha progressão. O objetivo do governante é governar pelo bem-estar do seu povo. Se é governar pelo bem-estar do seu povo, o que acontece? Ele tem que fazer algo em benefício do povo. Os conselheiros já avisaram: você não está vendo que o Egito está destruído? O que resta agora, pronto, agora a vegetação que sobrava, o que tinha sobrado, agora os gafanhotos arrebentaram com tudo. Olha, vocês imaginem, como nós vimos aqui, vocês imaginem esta situação da locusta, o incômodo disso, dentro de casa, fora de casa, no campo, toda parte, todo canto da casa, banheiro, toda parte, em cima da cama, em cima da mesa. Já imaginou que situação complexa viver numa situação dessa aqui? Já não tem mais nada, o que resta, pronto, as locustas estão vindo para poder acabar de destruir com tudo. Vem num enxame, vocês imaginem tudo, uma nuvem que o vento trouxe enorme. Então isso aqui é coisa recente, eu estou mostrando uma foto, coisa recente, diz que lá foi pior. Isso aqui é agora, 2020, e lá foi pior do que isso. A quantidade que Deus mandou foi pior do que isso. Então, era para ele dar uma parada, pensar bem, pera lá, tem uma coisa errada aí, é melhor eu dar uma meia volta. Mas ele insiste no seu juízo, na sua dureza de coração, e não restou nada verde nas árvores, nem na vegetação do campo, em toda a terra do Egito. Então vamos à próxima pergunta. Parece que Faraó mudou de ideia. Vamos ver. A próxima pergunta 4. Que pedido Faraó fez a Moisés e a Arão? E o que ele disse que tinha feito contra os filhos de Israel e contra Deus? E aonde foram os gafanhotos lançados? Versículos 16 a 20. Então se apressou em chamar Moisés e Arão, e lhes disse: pequei contra o Senhor. Vocês vão observando bem, que nessa situação toda, algumas declarações são muito importantes para nós entendermos esse modo como o Faraó está vendo a coisa. O indivíduo está sendo punido não pela dureza do seu coração, conforme vimos na aula passada, mas está sendo punido por Deus por causa dos seus pecados contra os filhos de Israel. Todas as crianças que foram lançadas do rio, que morreram, o sangue das crianças foi cobrado deles. No rio se tornou, por assim dizer, em sangue, ou cor de sangue. E então a gente percebe que aqui nós estamos vendo o indivíduo que está sendo punido por Deus, mas você lembra daquela frase que Jesus falou? Então não sairá de lá enquanto não pagar o último ceitil? A sentença dele só vai... ela está determinada de tal ponto que ele não tem como voltar atrás.
Ele não tem como voltar atrás. E ele chega aqui, pequei contra o Senhor. Quando ele diz que o Senhor é justo e o nosso povo é ímpio, ele vê toda a crueldade que o povo também consentiu em ser feita contra os israelitas. No momento de escravidão, na construção da cidade, aficionado na construção da cidade, e a produção de tijolos, aquela carga de trabalho insuportável que ele impôs sobre eles, a morte das crianças, tudo isso também sob o consentimento dos egípcios. Então os egípcios estão sendo punidos por Deus por todos os seus pecados, porque Deus age sempre à base de razões morais, não por capricho, não porque eu escolhi Israel e agora vou castigar o Egito, não por conta disso. Deus sempre age à base de razões morais. E guarde bem esse princípio, porque vai ser o princípio que vai ser usado quando eles forem tomar a nova terra, a terra prometida. Também a terra está expulsando os seus moradores, porque Deus deu esse tempo todo o tempo, falou lá para Abraão, no capítulo 15, que até a medida da iniquidade dos cananeus, dos amorreus, ainda não está completa. Então Deus espera todos esses anos para eles cometerem aquela quantidade imensa de pecados, até que chegou o momento em que Deus diz: chegou a hora da cobrança, chegou a hora do acerto de contas. É o que está acontecendo aqui. E ele então diz: agora peço, versículo 17, agora peço que me perdoe o pecado ainda esta vez, e que orem ao Senhor, seu Deus, para que tire de mim esta praga mortal. Ele quer se ver livre daquele problema. Moisés saiu da presença de Faraó e fez o quê? Sei que esses indivíduos estão mentindo, mas Senhor, e orou ao Senhor. Diz aqui, e orou ao Senhor. Então o Senhor fez soprar um vento oeste, observa bem que para trazer os gafanhotos, o que Deus usou? Um vento leste. Agora ele vem e usa um vento oeste. Olha só, Deus usando causas naturais para poder realizar o milagre. Isso é muito importante. Então, esse aspecto muitas das vezes não se vê. E mostrando que ele está no controle da situação. E diz: então o Senhor fez soprar um vento oeste muito forte, que levantou os gafanhotos e os lançou no Mar Vermelho. Então aqui diz que os gafanhotos foram levantados por esse vento que soprou em direção contrária e foram lançados no Mar Vermelho. O interessante aqui no nosso estudo desse capítulo, que é o lugar onde esses gafanhotos são jogados, que aqui nós temos Mar Vermelho. De onde veio essa tradução Mar Vermelho? Porque no hebraico não tem a palavra vermelho especificamente aqui nesse caso, aqui Yama Suf, que é exatamente a tradução literal que aparece, por exemplo, aqui. A tradução literal que aparece no versículo 19. No Antigo Testamento interlinear, ele foge das traduções tradicionais e traduzem o termo literalmente. Porque nós temos Yamasuf, é o mar de junco. E sendo o mar de junco, literalmente traduzido, por que veio essa tradução vermelho? De onde veio essa tradução que hoje nós temos muito espalhada como vermelho? Porque a primeira tradução da Bíblia feita do hebraico para o grego traduziu por vermelho. É a versão Septuaginta. A Septuaginta traduz o versículo 19 como... Vamos ver aqui se eu estou... Não, aqui no Novo Testamento, mais à frente. A Septuaginta. Aqui, a tradução
Septuaginta. Ela traduz aqui, até marquei, traduz aqui, onde eles foram lançados. Elaben Alten, né? Ele os lançou, Esten, na direção dele, Eritran, Talasan, vem de Eritros. Eritros quer dizer vermelho, ou vermelho. Por conta dessa tradução, todas as partes, quando aparece Yam Suf, que é mar de junco, ele traduz como sendo vermelho. E aí, outras versões, como por exemplo a Vulgata, pega esse Eritran, que é vermelho, e traduz como Mare Rubrum. Mare Rubrum. Em Mare Rubrum, que é em mar vermelho. E as nossas traduções, então, traduzem como mar vermelho. Originalmente, porém, a palavra Suf, ela significa junco. Se pegar a tradução literal aqui, por exemplo, também da versão aqui do léxico, da Lexon Hebrew English Interlinear Bible, você vai ver que ele traduz aqui, olha, Yama Suf, que tem into, aqui tem um rei local, que é um rei de direção para, que é traduzido na programa como Eisten, direção para dentro dele, e aqui nós temos Yama Suf, né, dentro do mar de junco, em reed em vez de red. É como se você confundir reed e red em inglês. Você reed tem um sentido, e red é vermelho, e reed é junco. Então eles fizeram essa tradução baseada na Septuaginta. Isso é um assunto que a gente vai comentar na nossa aula do capítulo 14, que fala exatamente, ele abre um espaço para que nós consideremos, geograficamente, qual foi o lugar exato em que Israel atravessou para o outro lado. Qual o lugar exato? Tem um livro, também uma pesquisa do Glenn Fritz, tudo que vai, tem livro. Só fala sobre isso. Não fala sobre o mar perdido de Êxodo. Ele trabalhou essa questão da localização geograficamente, ele é doutor em geografia. Ele trabalhou pesquisando mapas, e fazendo uma pesquisa exaustiva, tanto do texto bíblico e fazendo consultas arqueológicas, para chegar à localização exata de onde o povo de Israel, por onde o povo de Israel de fato atravessou, qual o local exato. E aí ele identifica todas as cidades que são citadas, tanto em Números 33, como também aqui em Êxodo, para mostrar uma trajetória, e todo o trabalho que ele fez foi exatamente mapas aqui em abundância, coloridos, muito bonitos. Tem mapas aqui muito bonitos aqui. Um trabalho excelente mostrando onde fica o Yam Suf e onde fica o Red Sea, o Mar Vermelho. Então aí ele mostra o local exato e vai consubstanciar toda a sua pesquisa através desse resultado final de pesquisa, que é esse livro aqui, que é o Mar Perdido de Êxodo. Só dedicou alguns anos de pesquisa, lendo muito, só para falar sobre esse assunto. Então é importante, não muda em nada a nossa questão do milagre que aconteceu e tudo mais, mas pelo menos dá uma localização mais exata em relação ao termo que é usado aqui no hebraico. Yam Suf. O que significa essa palavra? Ela não significa vermelho. O hebraico tem palavra para vermelho, que deveria ser utilizada se fosse refazer essa referência. Mas ele mostra então que a tradução grega e a tradução latina, conforme nós mostramos, elas induziram as outras traduções, que foram todo o Mar Vermelho, que fica ali pertinho do local. Logo é o Golfo ali debaixo de Suez, está ali bem pertinho. Mas a localização, Yam Suf, alguns mapas antigos nem tinham esse lugar onde passava. Então aí foi feita as pesquisas até que encontrou os mapas que indicavam esse Yam Suf onde era. E aí valeu a pesquisa e muito bom. A gente depois vai ver na nossa aula do dia
sem ser essa próxima aula agora, ainda do capítulo 13 a do capítulo 14. Aí nós vamos ver aí capítulo 14, nós vamos ver direitinho. Então, é importante, é uma nota, né, que a gente vai apresentando aqui para vocês terem essa ideia do Yam Suf aqui. Eu vou deixar marcado. Não restou, diz aqui, não restou um só gafanhoto em todo o território do Egito. Observem bem que o vento, olha o trabalho que o vento fez, hein? Não precisa nem limpar, nem nada. O vento mostrando o quê? Que há uma sobrenaturalidade nessa ação. Um vento vai chegar e vai soprar e não vai deixar nenhum gafanhoto. Percebe? Há uma sobrenaturalidade de ação aí. Assim como eles foram trazidos milagrosamente para executarem um juízo, da mesma forma eles se retiraram por uma ação miraculosa de Deus, controlada por Deus, e Deus não deixou um sequer lá. Que divindade é essa na cabeça dos egípcios? Que sinal para os egípcios? Né? Um dia aquele tormento com gafanhoto em cima da cama, o lado de cima de você, e aquela coisa, você corre pra cá, imagina, tinha. Né? Você aqui cheio de gafanhoto, o chão cheio de gafanhoto, você pisa naquele nervoso. Você já imaginou? Aquela nuvem. Ai, que coisa terrível lá. Ó, olha aqui. A pessoa está andando aqui, um monte de gafanhoto em cima dele. Já imaginou? Que incômodo. Um dia sob uma peste dessa deve ser muito ruim, né? O pastor já viu lá na roça, lá, né? Como é que vem? Vem uma enxame que dá nojo, além do nojo, né? Esse bicho também picam eles, né? Então, eles já passaram por todas aquelas pragas anteriores, já tiveram úlceras, já passaram, já estão derrotados. O que sobrou agora é o grãozinho que está escondido, né? Agora está cheio de fezes de gafanhoto lá também. E vai contaminar até o que eles têm do semente. Mas o pior ainda não acabou. Vamos à próxima pergunta. Nisso tudo, Deus está mostrando o controle absoluto dele. Por quê? O Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não deixou ir os filhos de Israel. Vai ter que bater com essa cabeça na parede. Né? Essa cabeça dura vai bater na parede. Ou seja, Deus não está dando volta para eles. Aí então vem a nona praga, que são as trevas, que cobrem o Egito. E agora vamos ver o que o Deus Sol, o Egito era conhecido era a terra do Sol, né? Com uma riqueza que Deus deu a ele, que é o rio Nilo. O Nilo era o coração ali, por isso que eles eram muito prósperos. O Nilo era a fonte de toda a vida egípcia, e a agricultura, tudo se baseava no Nilo. E agora o protetor de todos os deuses lá, divindades, é o Horus. É o Deus Sol. O Sol para eles era um Deus. Agora Deus vai ofuscar o pretexto de Deus. Porque quem fez o Sol? O Senhor. Quem fez o Sol foi o Senhor. Então, é mais uma divindade que vai agora, essa é uma das mais importantes, vai ser tocada no seu ponto nevrálgico. Há algumas informações sobre eles, aqui no transfundo histórico, né? Esse último mês que Israel passou no Egito foi o mês de Renet Heti-Perti. Foi o último mês que ele passou. Já chegamos em março, né, no finalzinho aqui, para poder março e abril, que vai dar exatamente no início do ano novo judaico, Nissan, né, que é entre março e abril. Então, eles já estão aí no finalzinho, aí no mês de março. Tem uma tabela aqui que eu vou mostrar para vocês, para mostrar a sequência, né, que durou um bom tempo. Esses milagres não foram uma semana que aconteceram. Ele foi seguindo passo a passo o calendário e as estações, até chegar no momento certo em que eles tinham de sair, que era exatamente
quando Deus iria estabelecer a Páscoa e mostrar a respeito da lei dos primogênitos, primogênito dos animais e primogênito dos machos. Então, isso tudo tem a ver, há todo um entrelaçamento para poder acontecer no tempo que Deus quer. E aí, então, foi nesse mês que Horus, uma das divindades mais famosas e universalmente adoradas do Egito, foi venerada. Então, essa divindade foi venerada nesse mês. Ele era frequentemente concebido como uma divindade do Sol e fundido com o grande rei, que era o próprio Sol. E diz aqui, Horus também era conhecido como o deus do reinado, que era o filho de Ísis e Osíris, e lutou contra o deus mau, Set, para reter o trono do Egito. Em tempos posteriores, Horus tornou-se virtualmente sinônimo de Osíris. Horus resumiu o motivo pagão de um deus bom, guerreando contra um deus mau que estava curvado em destruir o reino, que era o Set. De muitas maneiras, a derrota de Yahvé, deste grande deus egípcio, foi a derrota de todos os deuses. Derrotou o maior dos deuses, pronto. Acabou. Então, observa bem que Deus foi concatenando cada ação, foi desenvolvendo cada ação, até chegar na divindade maior, mais venerada, que era o Deus Sol. É a hora da humilhação e da derrota do Deus Sol, de Horus. E diz, sincronismo de calendário egípcio e hebraico. Aí ele fala sobre como que esse mês era egípcio, é a segunda vez em que o texto hebraico fornece o sincronismo entre a temporada da colheita do Egito e o calendário hebraico do culto e festival de Israel. E aí vai falar a respeito da questão do só o que nos interessa aqui. Bem, de modo geral, o que acontece aqui agora, essa divindade, esse Horus, vai cair. Né? Então, vai cair por conta dessa praga, dessa nona praga. E é interessante, deixa eu ver aqui, para vocês terem uma ideia. Entendeu? Deixa eu ver se eu acho aqui. Ok. Aqui eu tenho. Ok. Aqui eu tenho as informações a respeito desse Horus. E dentro da mitologia grega, né, ele era a divindade considerada como sendo, né, o topo, né? Acima dele só o rei, que é o próprio Deus Sol. Mas ele era uma divindade que estava dentro dessa hierarquia bem elevada. Então, há algumas informações a respeito dele que nós já passamos para vocês. O objetivo também dele, ele era o que decidia quem é que iria viver no próximo, então estava no início do ano, quem é que iria viver no próximo ano. Ele tinha esse controle segundo a mitologia egípcia. E ele era considerado o Deus dos céus, a divindade acima de todas as divindades, e aqui está a representação dele. Esse falcão aí, que tinha um olho que era na forma de sol e outro olho na forma da lua, mostrando que ele é o controlador dos astros, né, dos céus, é um Deus, a divindade separada, a divindade acima de todas as divindades. Então, né, agora é a hora de ver se ele realmente tem um controle sobre a vida, quem vai morrer e quem vai viver, e também se ele tem, conforme os egípcios pensavam, controle sobre o sol. E ele era o responsável. Então, como o Egito era conhecido como a terra do sol, né, era inimaginável que uma divindade iria ofuscar por 3 dias o sol. É o que Yahvé, é o que o Senhor vai fazer.
É o que o Senhor vai fazer, exatamente humilhando. Quando os reis eram pintados, né, então nós tínhamos aqui pintados, né, e até feita a escultura deles, observa bem que eles faziam questão de colocar, né, na sua estátua lá, a figura do Horus aqui, para poder dizer que eu sou protegido por Horus. Tá? Então, o cara é poderoso. Está com o Deus maioral. Assim pensava a cabeça dos egípcios. Assim pensava a cabeça dos egípcios. Eles pensavam assim, eles raciocinavam assim. E é exatamente por isso que nós vamos ver que o conflito que estava ocorrendo entre Deus e o Egito está exatamente nesse nível aí, conforme Êxodo 12 e 12 nos disse a princípio. Ou seja, Deus está humilhando as divindades do Egito, mostrando que elas não têm o poder, e agora ele vai derrubar a divindade suprema. Se ela não tiver poder para reter quem vai viver, quem vai definir quem vai viver e quem vai morrer, é o próprio Deus. E manda ela frustrar o meu decreto. Se ele é o poderoso que decide quem morre ou quem vive, manda frustrar o meu decreto. Então Deus está agora ferindo de morte esta divindade. Aqui tem toda a relação do panteão dos deuses gregos, tem toda a relação dos deuses e deusas gregos nesse livro. É um manual do Egito. Falei do quê? Grego, não, do Egito. Obrigado. São os deuses e deusas do Antigo Egito. Então tem todos, do Richard Wilkinson. Tem todas as informações aqui, que é importante você conhecer para saber, né, o que está acontecendo nesse ambiente. E agora o Horus, chegou a vez do Horus, chegou a vez dele. Então vamos aqui à pergunta. Você já tinha esse pano de fundo assim, do estudo das pragas antes? Para estudar nessa perspectiva? Pois é, coisa boa. Próxima pergunta. O que Deus mandou Moisés fazer para que viessem trevas no Egito? Como foi a densidade das trevas? E quantos dias duraram? E onde não houve trevas? Êxodo 10, do 20 ao 23. É interessante nós observarmos mais uma vez que Deus vai utilizar causas naturais para poder fazer acontecer o que ele está fazendo. E essas trevas aqui, vocês vão observar um detalhe importante de algumas informações que são dadas aqui nesse texto. Diz a nona praga, as trevas. Então o Senhor disse a Moisés, Vayomer Adonai el Moshe. Disse o Senhor a Moisés, Nete yadecha, estenda a tua mão para o céu e virão trevas. Essas trevas aqui, vocês observam bem que Apocalipse 16, 10, quando nós estudamos, lembram muito bem de Apocalipse 16, 10? Derramou o quinto a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino se tornou em trevas, e os homens remordiam a sua língua por causa da dor que sentiam. Então, você vai ver que há muita relação entre as pragas apocalípticas e as pragas de Êxodo. Há um paralelo muito interessante, uma relação muito interessante. E diz aqui, estenda a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito. Trevas que se possam apalpar. Como é que pode haver trevas que se podem apalpar? É uma figura de linguagem? É uma metáfora? O que pode ser isso? Como se identificar essas trevas que se podem apalpar? Alguém possa sentir, né? Vem a Mesh Rocher, uma treva que... Né? Como é que pode ser isso? Humphreys Collins conta uma experiência, o Colin Humphreys, né? Colocando o nome dele na ordem, ele conta uma experiência que ele teve,
Foi numa viagem que ele fez. Deixa eu ver a coisa aqui. Aqui. Ele fez uma viagem. Ele estava no Kuwait. E ele diz aqui: eu estava no Kuwait em uma visita científica há alguns anos e caminhava por uma rua perto do meu hotel. De repente, uma massa de pessoas veio correndo pela rua em minha direção. Olhei para cima e atrás deles vi uma nuvem marrom se estendendo do chão até o céu. Observei com espanto até perceber que essa nuvem também estava vindo em minha direção. Então eu também me virei e corri de volta para o meu hotel. Perguntei ao porteiro o que estava acontecendo. Aí ele disse: tempestade de poeira. Disse ele: depressa, vá para o seu quarto. Então corri para o meu quarto, bem a tempo de ver o sol brilhando forte pela janela. E segundos depois, totalmente encoberto por uma nuvem espessa e escura de areia. Então esse é um fenômeno que ocorre frequentemente e exatamente o que nós pressupomos que aconteceu no Egito. Há alguns pesquisadores que até supõem que houve a erupção do vulcão Tera ali por perto, e então aquelas nuvens de poeira que saem, Deus soprou e trouxe toda para o Egito. É uma explicação que fala sobre trevas que se podem apalpar. Numa nuvem de poeira, não sei se você já viu alguma, já viu uma pequenininha, né, que às vezes aperta assim, mas daqui a pouco some, né? Mas aqui nesses ambientes, aqui, por exemplo, no Kuwait, ele diz aqui, ó, tempestade de poeira, ele disse: então corri para o meu quarto bem a tempo de ver o sol brilhando forte pela janela. E segundo depois, totalmente encoberto por uma nuvem espessa e escura de areia. E estava tão escuro que tive de acender a luz do quarto. E a escuridão durou várias horas até que a tempestade de areia diminuísse. Depois saí para a rua novamente para encontrar areia empilhada contra as portas de uma loja, como neve acumulada após uma tempestade de neve. Então você imagina como é que fica o ambiente, né? Vem aquela nuvem assim que escurece tudo, até escurecer o sol, não dá para ver mais nada. No Egito, ao que nós percebemos, tem alguma semelhança. Eles têm um nome, essa nuvem lá tem um nome. A tempestade de areia que testemunhou é chamada Hamsin, que é comum no Egito na primavera. Hamsins podem durar até 2 ou 3 dias. Eu acredito que a escuridão que pode ser sentida, né, que durou por 3 dias, foi um Hamsin, que é essa nuvem de poeira que o Senhor mandou o vento trazer para poder cobrir todo o Egito, e uma poeira negra, né, pode ser até do vulcão em erupção, né, aquelas cinzas que ficam. Já viu o vulcão em erupção, aquelas cinzas escuras que ficam, e depois elas caem assim? Não sei se vocês já viram, que escurece tudo, mas suja tudo, fica um negócio pavoroso. Alguém já viu? Procura aí no Google aí, que você vai ver como é que é um vulcão em erupção. Aquela fumaça preta, ela joga os carvões, os detritos para cima, e depois aquilo assenta e cai na cidade ao redor, mas escurece tudo. E o que foi feito aqui foi feito sobrenaturalmente, porque o próprio Deus fez com que, quando você fala em trevas que se podem apalpar, tudo indica que foi um Hamsin que aconteceu. Porque a descrição do Êxodo se encaixa perfeitamente em um Hamsin, que é essa tempestade de areia e poeira. Além disso, podemos deduzir do livro do Êxodo que a praga das trevas ocorreu em março, porque ocorreu depois da praga dos gafanhotos e pouco antes da Páscoa, que foi o primeiro mês, que é, no caso, o primeiro mês do calendário hebraico. Esse mês é para vocês, o primeiro mês, tal, diz lá em Êxodo 12:1, que corresponde ao final de março e início de abril no nosso calendário. A primeira das tempestades Hamsin de cada ano no Egito ocorre normalmente em março. Então é um fenômeno que ocorre periodicamente lá no Egito. Mas aqui nesse caso específico,
Essa tempestade foi muito agravada pelo fato de já termos antecedentes de chuva de pedra, nós tivemos aqueles granizos, então os gafanhotos também já deixaram aqui um monte de detritos lá das árvores que comeram. E ele diz: essa primeira tempestade de poeira do ano geralmente produz uma nuvem de poeira escura e particularmente densa, porque a terra vermelha trazida pelo Nilo da Abissínia e depositada no Egito após a retirada do Nilo inundado da seca, e é levantada no ar. As tempestades de poeiras subsequentes são normalmente menos severas porque parte da poeira se perde no Nilo e no mar. A nona praga das trevas foi claramente uma tempestade de poeira particularmente severa, que surgiu e resultou de uma inundação particularmente forte no Nilo, 6 meses antes, em setembro, depositando quantidades extraordinariamente grandes de terra vermelha. Portanto, a primeira praga levou à severidade da nona praga. Ele faz sempre esse vínculo. E assim vemos que as primeiras 9 pragas parecem ser fenômenos físicos naturais de severidade incomumente alta, que estão ligados em uma sequência lógica. Então, tudo está dentro de uma sequência lógica e o Senhor controlando a natureza para mostrar que as divindades egípcias não tinham poder para detê-lo. Tá? Então, uma explicação plausível dessa treva que se podia sentir, é exatamente essa tempestade de poeira negra que Deus trouxe sobre todo o Egito. Aí a expressão que se possam apalpar, né? E você sabe que a poeira você pode apalpar. É essa ideia. E Moisés estendeu a mão para o céu e houve trevas espessas por toda a terra do Egito durante 3 dias. Os egípcios não podiam ver uns aos outros. E ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. 3 dias sem fazer absolutamente nada. Olha a espessura dessas trevas, como é que ficou no Egito. Uma densa treva, uma treva muito densa. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Olha o contraste. Todo o território demarcado para juízo estava sendo punido e as trevas estavam naquele lugar. Entretanto, do outro lado, tá, quando vai para a terra de Gósen, os israelitas tranquilos, guardados, sem ser afetado por nenhum pouco daquela treva, mostrando o controle de Deus sobre o seu povo. Quando acaba ali aquelas trevas densas, depois de 3 dias, vamos comer, porque não dá para fazer a refeição, não dá para fazer nada. 3 dias, você já imaginou 3 dias. Olha que situação incômoda. Esteja no banheiro. E agora? Como é que fica uma situação? E para dormir? E para deitar? Onde? Como é que está isso? Tudo. E depois, gente? Depois, quando acaba aquilo, como é que fica? Uma situação bem complicada. E Deus está ferindo nevralgicamente quem? A suposta divindade que fazia o sol brilhar e ninguém tinha condição de detê-la. Horus está derrotado. Cadê a proteção? O sol agora está sem brilhar. Ninguém vê o sol. Então nós vemos que essa situação está aqui mostrando que Deus está no controle e derrubando agora um dos maiores deuses desse panteão, forçosamente, as outras divindades menos graduadas já foram para o espaço há muito tempo e agora cai quem está no topo dessas divindades. Então Deus está humilhando os deuses dos egípcios. Essa é a proposta, Êxodo 12:12. E Números também, parece que 33 fala a respeito disso. Ok.
E diz, mas os egípcios não podiam ver uns aos outros, e ninguém se levantou do seu lugar durante 3 dias. Porém, todos os filhos de Israel tinham claridade nas suas casas. Próxima pergunta. O que Deus mandou Moisés fazer para que viessem trevas? Já vimos até o 23. 21 ao 23. Ok, agora vem a próxima pergunta. O que Faraó permitiu que o povo levasse consigo? O que Moisés exigiu dele? E o que Moisés alegou que ainda não sabia? E o que ele disse que não ficaria? Versículos 24 a 26. Então, 24. Então Faraó chamou a Moisés e lhe disse: vão e adorem ao Senhor. Fiquem somente os seus rebanhos e o seu gado. As crianças podem ir com vocês. Então abriu mais uma concessão, mas a concessão não está completa. Ainda falta ainda, eles têm que ir com o gado, com os jovens, as crianças, com todos. Moisés respondeu: então você teria de nos providenciar os animais para os sacrifícios e holocaustos que queremos oferecer ao Senhor nosso Deus. Por isso nossos rebanhos irão conosco. Nem um casco de animal ficará para trás. Ou na outra versão, nenhuma unha, como foi traduzido. Nem um casco de animal ficará para trás. Porque temos de escolher alguns para oferecerem sacrifício ao Senhor nosso Deus. E enquanto não chegarmos lá, não saberemos com que animais teremos de adorar ao Senhor. Então, eles ainda não tinham a lei que Deus iria estabelecer quais os animais que seriam usados em sacrifício. Ainda seria estabelecido. Isso seria estabelecido no momento em que eles estivessem chegando lá. Essa revelação seria a posteriori, né? Seria depois. Daí, sem saber, eles podiam deixar os animais. E se Deus escolher um animal que não tiver lá na hora, vamos ter que voltar a pegar esse animal para poder voltar de novo? Então, deixa nós irmos logo completos, todos. E diz aqui o texto: o Senhor, porém, endureceu o coração de Faraó, e este não quis deixá-los ir. Mais uma vez, aqui nós vemos o Senhor trabalhando para que Faraó cumpra os seus desígnios. E diz mais aqui o texto: Faraó disse a Moisés: saia da minha presença e tenha cuidado para nunca mais aparecer aqui, porque no dia que você tornar a ver o meu rosto, será morto. Aí, ameaça. Moisés respondeu: como que? Nunca mais tornarei a ver o seu rosto. Próxima pergunta. Eu sei porque ele é um sujeito bem empedernido, né? Duro mesmo. O que ameaça Faraó fez a Moisés, e o que ele lhe disse, e o que Deus mandou os israelitas pedirem a seus vizinhos, e o que praga ainda viria sobre o Egito? 27 ao 29, que acabamos de ler, e 11, de 1 ao 6. Nunca mais tornarei a ver o seu rosto. O Senhor disse a Moisés: trarei só mais uma praga sobre Faraó e sobre o Egito. Então ele os deixará sair daqui. E quando deixar que vocês saiam, é certo que ele os expulsará totalmente. Observem bem os detalhes que Deus dá antes de acontecer. Ele ainda não vai deixar ir. Ele ainda não vai deixar. Agora ele vai. Deus mostrando o seu controle, o seu domínio. Ele está se revelando a Moisés, está se revelando ao povo,
E o faraó tem tido o privilégio de conhecer a respeito de Deus, mas não conhecer a Deus. A diferença de saber sobre e ter uma relação pessoal. E a relação pessoal que ele está tendo aqui, né, é essa relação de juízo. Ele foi levantado para sofrer esse juízo por conta dos seus pecados. Então é importante nós pontuarmos esses detalhes. Fale agora aos ouvidos do povo que todo homem peça ao seu vizinho e que toda mulher peça à sua vizinha objetos de prata e de ouro. Então os egípcios que estão morando lá nas mediações da terra de Gozan estão vendo tudo o que está acontecendo. E o Senhor fez com que o seu povo encontrasse favor da parte dos egípcios. Além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito. Ora, depois desses episódios aí, quando ele aparece na presença do faraó, né, e pelas coisas que Deus vai fazendo e viram notícia no Egito, ele já era um indivíduo famoso, conhecidíssimo, porque agora é um homem que está desafiando uma divindade na cabeça dos egípcios, e destruindo, desmoronando com todos, desmoralizando totalmente esse pretenso Deus que cria nos outros pretensos deuses. Então ele era um indivíduo conhecidíssimo aqui. E diz aqui, e Moisés, além disso, o próprio Moisés era homem famoso na terra do Egito, aos olhos dos oficiais de Faraó e aos olhos do povo. Moisés disse: assim diz o Senhor, perto da meia-noite passarei pelo meio do Egito, e todo primogênito da terra do Egito morrerá, desde o primogênito de Faraó, que se assenta no seu trono, até o primogênito da escrava que moe a farinha, e todo primogênito dos animais. Haverá grande clamor em toda a terra do Egito, como nunca houve antes, nem haverá jamais. Porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nem mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e entre os israelitas. Então, observem bem que o modo como Deus está desenhando aqui essa última praga, que é a morte dos primogênitos, ela mostra um total controle que Deus tem de tudo. E agora, a divindade que era a responsável, por assim dizer, dentro da cosmovisão egípcia, para definir quem vai viver e quem vai morrer no próximo ano. Como fica ela? Totalmente desmoralizada. Por quê? Porque nem o filho do próprio faraó será poupado dessa sentença. E agora, para que essa divindade? Tá? Então, o objetivo, conforme nós vimos no capítulo 12, versículo 12, Deus está julgando todas os deuses do Egito. E esse maioral aí, quando Deus diz aqui, porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais, executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Caindo agora o Horus, caiu tudo, e permanece o quê? Eu sou o Senhor. Tá? Então, vocês observem bem que, vendo as pragas por essa perspectiva, nós vamos analisar e ver que a intenção de Deus é consolidar a fé de um povo que não conhecia Deus nessa dimensão pessoal, relacional pessoal. O povo de Israel, ele precisava sair do Egito, mas com essas experiências. Mesmo assim, conforme vamos ver na história seguinte, eles ainda assim tinham os seus fracassos e as suas fraquezas, e a idolatria estava incrustada dentro da alma israelita. Muito difícil de sair. Tá? Por outro lado, nós vemos que Deus está mostrando para os egípcios a grandeza de um homem,
que realmente era profeta de um Deus verdadeiro, Moisés, e o seu aliado Arão. E também mostrando ao grande faraó o mito que ele nutria de si mesmo de ser uma divindade, que por conseguinte quis brigar até o fim para ver se derrotava essa outra divindade que se apresentou a ele, exigindo que ele liberasse os seus escravos para irem fazer uma festa no deserto. Percebem bem? Deus já coloca a situação bem assim, irônica, para poder fazer com que ele perpetue no seu intento, e o objetivo de Deus é zombar das divindades dos egípcios, zombar, né, da pretensa divindade do faraó, e assim então fazer distinção entre os egípcios e os israelitas. E essa distinção era feita com base em quê? Nos méritos do povo de Israel? Ou era derivada única e exclusivamente da graça de Deus? Da graça de Deus, que havia escolhido esse povo, e a despeito deles, Deus agora estava cumprindo a promessa que fizera aos pais antes de eles existirem, como hoje existem como um povo dentro do Egito. Então é graça pura, independente deles, né? E a escolha de Deus sempre é por graça pura, por misericórdia, segundo o seu beneplácito. A quem, depois ele vai falar o grande princípio para Moisés: eu terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e eu me compadecerei de quem eu me compadecer. Então essa liberdade de Deus é que assusta até muita gente, né? Deus escolhe aquele que ele quer, e ele escolheu a Israel para fazer esse grande projeto, de desenvolver esse grande projeto na história da redenção, e então essa distinção não é feita por aspectos meritórios do povo, mas por aspecto da aplicação da misericórdia e da graça de Deus sobre eles. Então essa é a distinção que está sendo feita. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais, vamos lá logo à última pergunta, que é exatamente a oitava. Ele diz: o que o Senhor Deus disse que não haveria entre os filhos de Israel, e que os egípcios iriam pedir com rogos para Moisés e os israelitas fazerem, para que Moisés e os israelitas fizessem. Os versículos 7 ao 10, e assim encerramos a nossa lição de hoje. Eu poderia falar aqui umas 5 horas só sobre essa lição, porém poupei vocês. Vamos lá. E muitos assuntos aqui que eu só estudei, não tenho tempo de passar. No comentário eu vou colocar, tem que fazer uns 5 volumes de comentário. Não. Diz: e Moisés diz aqui então: porém, contra nenhum dos filhos de Israel, desde os homens até os animais, nenhum mesmo um cão rosnará, para que vocês saibam que o Senhor fez distinção entre os egípcios e israelitas. E Moisés continuou: então todos esses seus oficiais descerão a mim e se inclinarão diante de mim, dizendo: saiam daqui, você e todo o povo que o segue. E depois disso sairei. E enfurecido, Moisés se retirou da presença de Faraó. Então o Senhor disse a Moisés: Faraó não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas se multipliquem na terra do Egito. Percebem bem? O Senhor está prevendo: não vai ouvir vocês, para que as minhas maravilhas. Então todos esses sinais que estão sendo feitos, que para eles são pragas, para Deus são as suas maravilhas, e são os seus sinais, são feitos encadeados, desenhados e idealizados por eles para cumprir o seu juízo, julgar o Egito, julgar os seus deuses, e ao mesmo tempo glorificar o seu nome, de modo que o povo de Israel saia dali com uma visão: éramos escravos e agora estamos libertos pelo poder desse Deus. Esse Deus é poderoso mesmo, vamos servir a ele. Tá? Moisés e Arão fizeram todas essas maravilhas diante de Faraó, mas o Senhor endureceu o coração de Faraó, que não permitiu que os filhos de Israel saíssem da sua terra. Então nós vamos ver aqui o interlúdio, que nós vamos ver a instituição da Páscoa, e vocês vão ver novos elementos sendo
apresentados como a Páscoa era realizada, e ela vai ser a preparação no mês de Nissan para poder eles então saírem do Egito e saírem cheios de riquezas, e saírem com gado e terem toda a condição para fazerem a jornada até a Terra Prometida, que vai demorar, viu? Um trajeto que poderia ser rápido, vai demorar bastante, porque Deus ainda vai fazer uma filtragem no deserto, e essa é a história que depois vai ser contada. Que Deus nos abençoe, obrigado aí pela paciência de vocês, e vamos para o nosso almoço, né? Eu acho que tem, né? Será que tem? Tem, Diácono Sérgio? Tem? Ah, então tá bom. Então que Deus abençoe e até o nosso próximo estudo. שמות, פרק י'. ויאמר אדוני אל משה, בוא אל פרעה, כי אני הכבדתי את ליבו ואת לב עבדיו, למען שיתי אותותי אלה בקרבו. ולמען תספר באוזני בנך ובן בנך את אשר התעללתי במצרים, ואת אותותי אשר שמתי בם, וידעתם כי אני אדוני. ויבוא משה ואהרון אל פרעה, ויאמרו אליו, כה אמר אדוני אלוהי העברים, עד מתי מאנת לענות מפני? שלח עמי ויעבדוני. כי אם מאן אתה לשלח את עמי, הנני מביא מחר הרבה בגבולך, וכיסה את עין הארץ, ולא יוכל לראות את הארץ, ואכל את יתר הפלטה הנשארת לכם מן הברד, ואכל את כל העץ הצומח לכם מן השדה. ומלאו בתיך, ובתי כל עבדיך, ובתי כל מצרים אשר לא ראו אבותיך ואבות אבותיך מיום היותם על האדמה עד היום הזה. ויפן ויצא מעם פרעה. ויאמרו עבדי פרעה אליו, עד מתי יהיה זה לנו למוקש? שלח את האנשים ויעבדו את אדוני אלוהיהם. הטרם תדע כי עבדה מצרים? ויושב את משה ואת אהרון אל פרעה, ויאמר עליהם, לכו, עבדו את אדוני אלוהיכם. מי ומי ההולכים? ויאמר משה, בנערינו ובזקנינו נלך, בבנינו ובבנותינו, בצוננו ובבקרנו נלך, כי חג אדוני לנו. ויאמר עליהם, יהי כן, אדוני עמכם כאשר אשלח אתכם ואת אפכם. ראו, כי רעה נגד פניכם. לא כן, לכו נא הגברים ועבדו את אדוני, כי אותה אתם מבקשים. ויגרש אותם מאת בני פרעה. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על ארץ מצרים בארבה, ויעל על ארץ מצרים, ויאכל את כל עשב הארץ, את כל אשר השאירה ברד. ויט משה את מטהו על ארץ מצרים. ואדוני נהג רוח קדים בארץ, כל היום ההוא וכל הלילה. הבוקר היה, ורוח הקדים נשא את הארבה. ויעל הארבה על כל ארץ מצרים, וינח בכל גבול מצרים, כבד מאוד. לפניו לא היה כן ארבה כמוהו, ואחריו לא יהיה כן. ויכס את עין כל הארץ, ותחשך הארץ, ויאכל את כל עשב הארץ,
ואת כל פרי העץ אשר הותיר הברד, ולא נותר כל ירק בעץ ובעשב השדה בכל ארץ מצרים. וימהר פרעה לקרוא למשה ולאהרון, ויאמר, חטאתי לאדוני אלוהיכם ולכם, ועתה שנא חטאתי אך הפעם, ועתירו לאדוני אלוהיכם, ויסר מעלי רק את המוות הזה. ויצא מעם פרעה, ויעתר אל אדוני. ויהפוך אדוני רוח ים חזק מאוד, וישא את הארבה, ויתקעהו ים מסוף, לא נשאר ארבה אחד בכל גבול מצרים. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל. ויאמר אדוני אל משה, נטה ידך על השמיים, ויהי חושך על ארץ מצרים, וימש חושך. ויית משה את ידו על השמיים, ויהי חושך אפלה בכל ארץ מצרים 3 ימים. לא ראו איש את אחיו, ולא קמו איש מתחתיו 3 ימים. ולכל בני ישראל היה אור במושבותם. ויקרא פרעה אל משה, ויאמר, לכו עבדו את אדוני, רק צונכם ובקרכם יוצג, גם טפכם ילך עמכם. ויאמר משה, גם אתה תיתן בידינו זבחים ועולות, ועשינו לאדוני אלוהינו, וגם מקננו ילך עמנו. לא תישאר פרסה, כי ממנו ניקח לעבוד את אדוני אלוהינו, ואנחנו לא נדע מה נעבוד את אדוני עד בואנו שמה. ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא אבה לשלחם. ויאמר לו פרעה, לך מעלי, הישמר לך, אל תוסף ראות פניי, כי ביום ראותך פניי תמות. ויאמר משה, כן דיברת, לא אוסיף עוד ראות פניך. שמות, פרק י"א. ויאמר אדוני אל משה, עוד נגע אחד אביא על פרעה ועל מצרים, אחרי כן ישלח אתכם מזה. כשלחו כלה, גרש יגרש אתכם מזה. דבר נא באוזני העם, וישאלו איש מאת רעהו, ואישה מאת רעותה, כלי כסף וכלי זהב. ויתן אדוני את חן העם בעיני מצרים. גם האיש משה גדול מאוד בארץ מצרים, בעיני עבדי פרעה ובעיני העם. ויאמר משה, כה אמר אדוני, כחצות הלילה אני יוצא בתוך מצרים, ומת כל בכור בארץ מצרים, מבכור פרעה היושב על כסאו, עד בכור השפחה אשר אחר הרחיים, וכל בכור בהמה. והייתה צעקה גדולה בכל ארץ מצרים, אשר כמוהו לא נהייתה, וכמוהו לא תוסיף. ולכל בני ישראל לא יחרץ כלב לשונו, למאיש ועד בהמה. למען תדעון, אשר יפלה אדוני בין מצרים ובין ישראל. וירדו כל עבדיך אלה אלי, והשתחוו לי, לאמור, צא אתה וכל העם אשר ברגליך, ואחרי כן אצא. ויצא מעם פרעה בכור יאף,
ויאמר אדוני אל משה, לא ישמע עליכם פרעה, למען רבות מופתי בארץ מצרים. ומשה ואהרון עשו את כל המופתים האלה לפני פרעה, ויחזק אדוני את לב פרעה, ולא שילח את בני ישראל מארצו.